Amém. Graças e paz, meus irmãos. Gostaria de convidá-los a abrir em 1 João, capítulo de número 2. Primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 2. 3 versículos, do versículo 15 ao versículo de número 17. O amor ao mundo nos afasta de Deus. E a recomendação é: não ameis o mundo. Diz a palavra do Senhor: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém. Feche seus olhos, vamos orar, pedir ao Senhor a sua graça e a sua direção nessa noite. Deus bendito, nós estamos aqui reunidos no nome santo de Jesus. E diante da Tua palavra lida, Senhor, pedimos a Tua bênção sobre nós. Que o nosso coração, a nossa satisfação, a nossa alegria esteja em Ti tão somente. Que o nosso prazer seja o Senhor. Que as inclinações carnais, Deus, se afastem de nós. Que o nosso amor às coisas que não pertencem ao Teu reino, o que nos afastam de Ti, Senhor meu Deus, seja eliminado de nossas vidas. Mas faz com que os nossos corações se voltem dia após dia para o Senhor. E que o Teu Espírito Santo produza em nós, a cada novo dia, o desejo de buscar ao Senhor e de se alegrar em Tua presença. Queremos, Senhor, viver no Teu reino para todo sempre. Essa é a nossa oração, o nosso desejo, e rogamos essa bênção sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o amor ao mundo nos afasta de Deus, e eu trouxe esse tema aqui porque é bem propício. Nós estamos à véspera do carnaval, hoje já tem festa por aí, quem passou aí estava vindo de carro, estava vendo aí o movimento. Mas é óbvio que essa palavra não serve só para esse momento, né? Em que muitas das vezes começa a ter um desejozinho diferente, que não deveria existir no coração, mas, de certa forma, a gente vai servir, ou essa mensagem vai servir de alerta e de exortação para as nossas vidas, para que vigiemos os nossos corações e os nossos desejos, que muitas vezes nos colocam em caminhos tortuosos. Bem, esse texto de João é um texto de alerta para o povo de Deus, para a igreja, para os filhos de Deus, em que, embora esses filhos de Deus estejam no mundo, saibam distinguir as coisas que são de Deus e as coisas que não são do Senhor, as coisas que agradam a Deus e as coisas que desagradam a Deus, as coisas que nos aproximam de Deus e as coisas que nos distanciam de Deus. Então, o apóstolo está exortando o povo de Deus a, de fato, a viver no mundo, mas para a glória de Deus e próximo do Senhor. Meus irmãos, essa exortação ela é pertinente porque ela é sutil em nossas vidas, no sentido na nossa vida no mundo, e de como nós estamos inseridos no mundo, de tal forma que nós nos envolvemos no mundo e muitas vezes não fazemos a distinção clara daquilo que é agradável ao Senhor e daquilo que desagrada a Deus, e muitas vezes nos apegamos àquilo que Deus quer que nós detestemos ou nos afastemos.
E quando nos apegamos a algo que não é do prazer de Deus, é muito difícil nós percebermos isso se o nosso coração estiver naquilo. Então, não amar o mundo, eu já digo logo, não é uma tarefa fácil. Se fosse fácil e simples, não haveria tantas exortações bíblicas a respeito do nosso afastamento das coisas pecaminosas e das coisas que estão no mundo. Então, se há exortação, é porque é uma propensão e uma inclinação do ser humano a buscar as coisas que satisfazem a carne. A carne que eu digo aqui é a carne pecaminosa, aquilo que nos afasta de Deus. Então, a primeira coisa que nós temos que ter a consciência é que não amar o mundo não é uma tarefa fácil. Todos nós estamos propensos a isso por causa da nossa natureza caída, do velho Adão, que nós somos exortados a extirpar de nós, a se livrar, mas que estar ali, nós estamos em batalha constante, o espírito contra a carne contra o espírito. Então, diante dessa nossa natureza caída, nós temos uma impulsão natural por coisas que desagradam ao Senhor. E aí João diz, olha, vocês estão no mundo, mas não amem o mundo. E aí, meus irmãos, uma coisa que nós devemos ter essa consciência, uma consciência cristã, uma consciência de estar no mundo, é de que nós, todos nós, somos ou temos de alguma maneira influência do nosso tempo, da nossa época e dos erros que advêm dela. Nós estamos inseridos e somos bombardeados dia após dia, de maneira, às vezes, inconsciente. Nós captamos muitas coisas e nós absorvemos certas coisas que achamos natural, achamos que está tudo certo, mas que, na verdade, não está. E é difícil nós traçarmos e identificarmos essas coisas em nós. É difícil. É preciso estar atento, com a visão espiritual aguçada, para observar e entender que podemos estar andando por caminhos tortuosos, quando aos nossos olhos são direitos. Então, o que nós precisamos, diante dessa exortação de João aqui, é minimizar as influências que sobrevêm à igreja e, em particular, às nossas vidas, que vêm do mundo, sobre a igreja e, em particular, sobre as nossas vidas. Há uma linha tênue, estreita, uma linha divisória do que seria o sistema do mundo do qual João diz que devemos rejeitar e o sistema pelo qual nós, de alguma forma, estamos envolvidos. Não há crente fora do mundo. Todos nós estamos inseridos no mundo e vivemos no mundo, de tal forma que devemos lidar com este mundo e viver neste mundo para a glória de Deus, mas é difícil ao mesmo tempo estar inserido neste mundo sem absorver coisas desse mundo. Então veja aí para onde está indo e onde João está trabalhando na exortação ao povo de Deus. E ele vai direcionar ao interior de cada um de nós essa exortação, para que a partir de nós possamos nos relacionar com o mundo. Então, deixe-me explicar de uma forma genérica o que significa mundo aqui, para ficar claro para todo mundo. A primeira coisa, mundo aqui não é as coisas de Deus, o mundo em si, em que nós estamos vivendo. É um mundo caído, é bem verdade, mas é um mundo criado por Deus. Não são os seres humanos, nem as coisas. João não toca nesse assunto aqui, nem do mundo criado, nem dos objetos, nem dos seres humanos em si, ou seja, do ser, das coisas como elas são. Não é isso que o João está apontando. Diz as Escrituras que Deus criou o mundo, não é? E o que Deus fez, a Bíblia diz, é bom. Está lá o texto sagrado. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom.
Então, as coisas em si, os seres humanos, as coisas criadas, tudo que há, e tudo aquilo que se desenvolve a partir dessa criação, porque tudo é fomentado por Deus nessa questão, em princípio e em ser, derivando-se de Deus, é bom. A gente precisa entender isso claramente. Por outro lado, o que é que João está alertando a todos nós a respeito do que é este mundo, ou a que mundo ele está se referindo? Ele está falando, veja só, João não está falando que não se deve frequentar lugares não consagrados, porque assim a gente não andaria no mundo, né? Estar com pessoas de fora da igreja, ou apreciar criações humanas que não tragam o nome de Deus estampado. Claro, desde que tudo isso não seja contrário ao reino de Deus, tudo faz parte do mundo, e em princípio são coisas debaixo da bênção de Deus para o bem humano, né? Inclusive o mundo habitado por nós. Agora, olhando para o texto que nós lemos, o que seria este mundo, não é? Perceba que os desejos excessivos que está dentro de nós, e ele define aqui como concupiscências, tanto da carne quanto dos olhos, além da soberba, ou o orgulho que nós podemos ter nesta vida, ou da nossa vida, daquilo que construímos, né? Daquilo que alcançamos, ou que nos sentimos capacitados. Essas coisas, é esse mundo que deve ser rejeitado por nós. Ou seja, é o que caracteriza este mundo que não deve ser amado, que está a partir de nós e que é espelhado e está lá fora, ou está ao nosso redor, está, vamos dizer assim, inserido dentro de onde nós vivemos. A gente vai explicar isso bem direitinho mais à frente. Portanto, meus irmãos, o mundo que não deve ser amado é o pensamento e as ações humanas corrompidas. É esse mundo que não deve ser amado e desejado por nós. Você não deve desejar um mundo cujo pensamento ou ações estão corrompidas ou pervertidas e que vão te afastar de Deus, que vão apresentar para vocês padrões que não é um padrão que Deus quer para os seus filhos, para a vida do seu povo, para a sua plena comunhão com Ele. Não é esse padrão. Então, entenda mundo como aquilo que nos aprisiona a ponto de nos afastar de Deus. Pensamentos e ações humanas corrompidas que podem começar dentro de nós, e João aponta isso para dentro de nós, ser alimentado em nós, mas que encontramos um eco muito grande no mundo. Encontramos esse espaço onde a gente vai e mergulha de vez nessa piscina podre. Então, João está falando deste mundo e que nós devemos não amar. Não ame este mundo que te afasta de Deus. Não ame o mundo cujo pensamento modela a sua maneira de enxergar este mundo, de pensar, como também de agir. Odeie este mundo, deteste, se afaste deste mundo. Então, tudo que nos afasta do reino de Deus e da esperança da vida eterna deve ser desprezado. Deve ser desprezado por nós. Portanto, isto inclui nele as corrupções de todo gênero, bem como todos os males que pode, de fato, nos afastar de Deus. Agora, vamos lá. Vamos pensar em alguns pontos que a gente vai trazer aqui nesta noite. Deixe eu trazer os pontos que João toca aqui, os termos, né? Amar o mundo, para que fique claro, é uma forma corrupta de vida, que se esquece do reino de Deus, como a gente falou aqui. A concupiscência da carne, que ele vai tocar aqui, a gente vai falar disso bem claramente, significa a natureza corrompida do homem, que se inclina às coisas que não agradam a Deus, que não se voltam para Deus. A concupiscência dos olhos, que envolve o nosso olhar libidinoso, como
olhares profanos, que está ligado à concupiscência da carne. São 3 pontos aqui que estão interligados, na verdade. Ele tenta absorver. E a soberba da vida, que é a obstinação da autoconfiança. Disser aquilo, eu faço porque eu acho que é certo mesmo e pronto. A autoconfiança, a soberba da vida, em que você se garante por si mesmo, que está fazendo a coisa certa, que, enfim, não vai ter punição nenhuma e que Deus não vai lhe chamar à conta. De que acha que nada vai advir da parte do Senhor em juízo ou qualquer coisa desse tipo. Ou seja, você confia em si mesmo, na sua conclusão das coisas, tem uma autoconfiança, confia no seu progresso nesse mundo, nas suas posses, nas suas conquistas, enfim. A soberba da vida pode te arruinar, porque é uma forma de amar a este mundo, desprezando a Deus. Não foi Deus que te concedeu tudo o que você é, em todas as esferas da sua vida, mas de alguma forma você se vê à parte de Deus nessa conquista e pode viver sem Ele nas suas decisões e nas suas ações. E aí João diz, olha, não ame o mundo. Porque quando você ama o mundo, você vai se envolver de fato com os desejos carnais, esses desejos que os seus olhos batem, a cobiça, né? Os desejos sexuais ilícitos, a inveja que tenta possuir coisas ilícitas, ou às vezes ilícitas, mas de uma maneira ilícita, de tal maneira que você está tão cheio de si, que acha que muitas das suas ações, inclusive, não afastam você de Deus, ou não tem uma reprovação imediata do Senhor, e acha que tudo que você tem Deus está aprovando, está abençoando, e é por isso que está tudo certo. Essa soberba da vida pode te levar à ruína. E aí, meus irmãos, diante desse quadro apresentado por João, que ele diz, olha, tendo isso diante de você, que o mundo oferece, que você está inserido, que você precisa entender que está inserido nisso e você pode cair nessa desgraça, ele diz, não ame este mundo. Não ame o mundo que atrai ou que satisfaz os desejos carnais que você tem, que eu tenho. Veja, João não parte da premissa que nós não temos esse desejo. João parte da premissa que você tem esse desejo, que você deseja coisas carnais. Aí ele diz, olha, não ame isso. Não ame aquilo que você é atraído pelos olhos, mas que você sabe que não tem a aprovação do Senhor. Não ame essas coisas. Não ame a sua vida como ela é, de tal maneira que você acha que Deus não tem espaço para fazer parte dela. Não seja soberbo a este ponto. Então, diante disso, meus irmãos, João nos chama a nos fortalecer contra as nossas paixões, para enfrentarmos a nossa vida no mundo e nos inserirmos no mundo sem que nos misturemos nesses erros, nesses deleites que a gente acha que, alguns terminam até achando que não tem nada demais, que não tem problema nenhum, mas que na verdade vai matando a sua vida espiritual aos poucos. Vai acabando com você, espiritualmente falando. Então, de que maneira eu posso me fortalecer contra as minhas paixões mundanas? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer. Porque João diz que nós temos esses desejos e que nós não devemos amar esses desejos, pelo contrário, repudiar, tirar de nós, afastar de nós tais desejos. A exortação é pelo fato de que nós estamos propensos a cair nela. Então, de que maneira? Vou apresentar algumas maneiras, alguns pontos para a gente refletir aqui. A primeira delas é: faça um autoexame de suas motivações e veja se elas são carnais ou espirituais. Como é que eu vou me diferenciar do mundo que eu estou inserido e não me contaminar com ele? Como é que eu vou saber se aquilo que eu estou fazendo é certo ou errado diante de Deus, se eu não parar para refletir os meus atos? Já que eu sou filho da minha época,
época, eu sou filho desse tempo e posso achar que é tudo normal e não é diante do Senhor. Que as minhas atitudes e os meus pensamentos podem não ter problema nenhum, e quando tem. Então nós somos chamados a refletir aquilo que pensamos e aquilo que desejamos à luz da palavra de Deus, e se isso nos aproxima ou nos distancia de Deus. Vou dar um exemplo. Estamos numa época bem carnavalesca, né? Imagina eu pensar assim: rapaz, eu não vou beber, nem vou cobiçar mulher nenhuma ali naquele carnaval, naquela brincadeira lá, mas tem uma turma do meu trabalho que vai lá e vai ter um camarote especial, me convidou, vai ter lá uns comes e bebes, eu não vou beber, mas vou comer. Então, que besteira eu ir para lá, né? Eles podem beber, podem pular, podem fazer o que for, mas eu não... A pergunta que nós precisamos fazer é: isso tende a me aproximar mais de Deus ou do mundo? Essas coisas podem esfriar mais a minha fé ou pode alimentar mais a minha carne? Aquilo que eu vou ver vai encantar os meus olhos para algo espiritual ou para algo carnal? Estou dando um exemplo aqui do carnaval, mas pode ser da vida diária, do ano inteiro das nossas vidas. Nós precisamos fazer essa reflexão, irmãos, porque senão a gente vai achar que tudo é normal e tudo pode, e tudo está certo. E se nós pensarmos assim, poderemos caminhar para um afastamento de Deus, porque vamos estar alimentando a nossa carne. Não ame essas coisas. Não ame aquilo que pode te afastar de Deus, que não tem uma relação com o reino de Deus, que não são das coisas naturais que Deus nos deu, no sentido daquilo que a gente falou do início, o mundo bom que Deus criou. Tem muitas coisas nesse mundo para ser vivida, dadas por Deus a todos nós, para usufruto do próprio homem, para o bem-estar deste homem, para a alegria deste homem. E nós não precisamos tatear e buscar coisas extras, achando que essas coisas que vão trazer mais alegria e satisfação a nós, no sentido de filhos de Deus, quando na verdade elas vão satisfazer aquele velho homem, aquele eu que já deveria estar morto, já deveria ter ficado para trás. Então, faça um autoexame de suas motivações e vejam se elas são carnais ou espirituais, se elas de fato te levam para mais próximo de Deus ou para mais longe do Senhor. A segunda coisa, a segunda maneira que nós devemos procurar para nós, de maneira a fortalecer a nossa vida contra as nossas paixões mundanas, é lutar de maneira que refreemos os desejos pecaminosos o quanto antes. O quanto antes. Eu estou tentando lembrar aqui o autor, um dos autores que falava sobre isso, acho que era o Bispo Haley, J.C. Haley, se não me engano, que ele falava, ele trazia eu não sei se era num livro, num artigo, enfim, que ele recomendava isso. Ele dizia, inclusive é bíblico, ele está se baseando no texto bíblico, de que quando o desejo pecaminoso vem, é mais fácil você matar ele logo no início. Se você deixar ele se alimentando, vai ser mais difícil você eliminá-lo. Quanto mais você deixa ele crescer e alimentar o seu coração, mais difícil fica de você se livrar dele. Então, refreie os seus desejos pecaminosos o quanto antes, seja por pensamento, seja por ato. Então, vem os pensamentos que você já refletiu que aquilo pode não ser coisas que vai te trazer crescimento espiritual, pelo contrário, pode te afastar ainda mais de Deus. Então, isso aqui não me serve. Tire logo da sua mente. Lute contra aquilo.
ou se é algo que eu estou fazendo, e este algo que eu estou fazendo está me afastando de Deus, eu estou me vendo cada vez mais frio espiritualmente, cada vez mais sem motivação para as coisas de Deus. Então eu preciso olhar e dizer: eita, esse caminho que eu estou trilhando é um caminho deste mundo que eu estou amando. Eu estou amando essas coisas, por isso que eu estou caminhando por aqui. E eu preciso não amar este mundo, este caminho que eu estou inserido, envolvido e andando. Preciso tomar uma nova direção. Eu preciso olhar para um outro horizonte e entender que o meu reino não é deste mundo, porque o reino do meu Senhor não é deste mundo. Não ame este mundo. Refreie os desejos pecaminosos o quanto antes. Não alimente os desejos pecaminosos. Não alimente o seu amor ao mundo. Irmãos, lembre que eu falei anteriormente. Nós temos a tendência de amar este mundo pecaminoso, porque faz parte da nossa natureza caída. Alguém já disse, e é bem verdade, se pecado fosse ruim, ninguém pecaria. Ninguém queria saber de pecado. Mas o pecado satisfaz, traz prazer à nossa carne. Então, refreie os seus desejos pecaminosos o quanto antes. Terceiro lugar. E aí fala desse ponto em que o apóstolo João trata desse desejo carnal e dessa cobiça do olhar, desse desejo de olhar e desejar coisas que não estão ao nosso alcance, e para alcançar aquilo muitas vezes tomamos caminhos tortuosos, caminhos que não é lícito e nem direito diante do Senhor. Criamos uma inveja dentro de nós, ou criamos um desejo libidinoso, sexual, que não deveria existir, a outrem que não deveria ser o nosso objeto de desejo. E aí, diante desses fatos que é nos exortado a rejeitar e não amar, a refrear, portanto, tirar isso de nós, ele chega a um ponto de dizer, para arrematar isso, que nós não devemos cair no nosso próprio orgulho da vida, na nossa própria soberba. Então, João nos chama, adiante dessas dificuldades que nós vamos enfrentar. Ninguém é forte o suficiente para vencer isso sozinho. É isso que João está dizendo. E se você for confiar em você mesmo, você vai cair. E se você achar que as coisas estão diante de você como uma escolha simples sua, é uma soberba em que vai levar você à queda. E não uma consciência de que a sua escolha deve estar pautada pelo desejo e a vontade de Deus. Então, o que é que João, e qual é a exortação que deveria nos trazer como ponto para nos fortalecermos nessa questão? É que não há outro caminho que contraria a soberba, senão a humilhação. A humilhação aos pés do Senhor. Se humilhe e peça forças a Deus para vencer as tentações. Esse é o caminho. É confessar o seu pecado ao Senhor e dizer: Senhor, olha só, olha para onde meu coração aponta. Eu gosto disso, Senhor, e eu sei que isso não é agradável aos teus olhos. Eu tenho satisfação nisso e eu sei que o Senhor reprova. Me ajuda. Tem misericórdia de mim. Me fortalece. É assim que nós devemos agir, meus irmãos. A Bíblia, a palavra do Senhor, nos chama a essa humilhação aos pés do Senhor. Peça forças ao Senhor para vencer as tentações e os seus desejos mundanos. Se humilhe
para reconhecer que sem Deus você não permanecerá de pé. A soberba da vida vai afundar você. Confiar em você mesmo, confiar nas suas posses, confiar no seu bem-estar, confiar, enfim, que está tudo bem ao meu redor. O status quo é favorável. É sinal de que uma tempestade pode se avizinhar e você vai afundar. Irmãos, não há vida cristã vitoriosa contra o mundo, porque nós vivemos no mundo. Não há como vencer este mundo em que nós estamos inseridos, injusto, adúltero, corrupto, cruel, maligno, se nós não buscarmos vencer essas mazelas aos pés do Senhor. Então, é falhando hoje e buscando forças em Deus que eu vou conseguir não ter aquela mesma falha amanhã. É buscando o Senhor que eu vou eliminar certos pensamentos que não agradam a Deus. É dessa forma, meus irmãos. Então não há outro caminho e João nos faz essa exortação. E eu quero reler e encerrar aqui com mais uma aplicação o texto, para que a gente não esqueça do que nos é trazido pela palavra de Deus, a exortação poderosa, porque ele diz que o amor de Deus não estará conosco se nós amamos esse mundo. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. E aqui eu quero encerrar, mostrando claramente que João está dizendo: olha, se você continuar alimentando as paixões mundanas na sua vida, saiba que o amor de Deus não estará sobre você. Em outras palavras, você vai sucumbir e morrer com este mundo. Porque o mundo dos filhos de Deus são para aqueles que não estão alimentando essa concupiscência, mas aqueles que estão fazendo o quê? A vontade de Deus que permanece para sempre. Então está aí diante de nós, aos filhos de Deus, que saibam que vocês estão no mundo, mas que se vocês se envolverem de tal maneira desse mundo a ponto de abandonar a Deus, você ficará abandonado neste mundo. Este mundo passa, como você também passará, ou seja, o juízo de Deus sobre este mundo. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus, esses permanecem. E aí, meus irmãos, vem uma outra exortação bíblica que nós devemos guardar, ligada a isso aqui. Afastem-se de toda forma de mal. Está lá em 1 Tessalonicenses 5, 22. Afastem-se de toda forma de mal. O termo afastar-se é o termo contrário a possuir, a vivenciar. Ou seja, se eu possuo certos pensamentos, se eu vislumbro e desejo certas coisas, me inclino a certas coisas e vivencio certas coisas, essas coisas eu tenho que tirar de mim. Ou seja, não devo possuí-las mais, né? E o termo afastar-se é: isso não mais me pertence. É lançar fora. Então, o afastar-se é a ideia de não ter nenhuma ligação com essas coisas.
é não a tê-la como minha, como algo que me satisfaz, mas olhá-la como algo que não me pertence. E é assim que nós devemos encarar essa realidade nossa com o mundo. Afaste-se de toda forma de mal. Então, fechando aqui para relembrar, como eu vou fazer isso? Fazendo um autoexame das minhas motivações e vendo se elas são carnais ou espirituais. Vou fazer isso também refreando os meus desejos pecaminosos o quanto antes, não alimentando tais desejos. E em terceiro lugar, se humilhando e pedindo forças a Deus para vencer as tentações, como para reconhecer que sem a presença de Deus e sem o fortalecimento do Senhor, nós cairemos e perderemos, seremos derrotados com o mundo. Que Deus nos agracie, meu irmão, minha irmã. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, mais uma vez nós estamos aqui orando a Ti, pedindo a Tua graça sobre nós. E diante da Tua palavra, Senhor, nós só pedimos uma coisa: que os nossos corações não estejam inclinados a este mundo. Que o amor que temos às coisas que não são do Teu agrado sejam eliminados de nós. Nos fortalece, Senhor, e nos ajuda. Nos ajuda a sermos fiéis. Nos ajuda, Senhor, a crescermos na Tua graça e no conhecimento do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a nos livrarmos dia após dia do velho homem e a estarmos renovados pelo Teu Espírito com um novo homem que foi criado em Cristo Jesus. Homem este, Senhor, criado para a Tua glória e louvor. Deus, abençoa a minha vida e a vida de cada um aqui. Em nome de Jesus. Amém. Pastor.